Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas e queridos amigos de Olá, meus irmãos dos dois lados da vida. Olha nós aqui mais uma vez. Segunda vez do dia, cuidando com muito carinho, muito amor do ESD, né? Então, aqui nós já temos o nosso querido José Henrique Milan, a esposa dele, a Cleusa Milan, ficam juntos, né, no mesmo programa. Aqui, e ele colocando aqui estamos a postos, foi o primeiro a entrar, e ele diz, feliz palestra, que assim seja, né, Milan, para todos nós. E aqui nós temos o querido Antônio Porto, né, que hoje tem uma tarefa aqui no programa, depois vocês vão ver, né, dizendo boa noite a todos, um ótimo estudo para todos e muita luz para você, Francisca, para você também, Antônio, para todos nós, né? Aqui nós temos esse presente, né, que é a Joselma, essa saudade, né? Mas conseguimos um jeitinho de tão distante estarmos juntas, né? Joselma está lá para as bandas dos Estados Unidos, né? Se eu não estiver enganada, é isso. Aqui nós temos a Adriana, que também já tivemos hoje estudando, né? Aqui nós temos a Vânia, aqui nesse estudo, novamente aqui estamos nós, né? Bom, gente, então nós estamos na Web Rádio Cristo Consolador, no programa Conhecendo o Espiritismo, que vai ao ar toda segunda-feira, de 21 às 22 horas. Né? Esse programa, Conhecendo o Espiritismo, ele estuda essa obra aqui, o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1 que nós estamos estudando. Daqui a pouco nós vamos dizer onde nós estamos, né? Bom, hoje nós estamos indo para a 13ª aula. Aqui vocês vão ver, tem um selo escrito edição revista e atualizada. É importante
acompanharmos por essa edição, porque ao longo desses 40 anos a FEB vem atualizando, aprimorando. Então, quem não tiver o livro, daqui todos têm, mas quem for assistir depois e não tiver, olha, é uma aquisição bastante importante, ajuda muito, né? Bom, então nós estamos numa rádio espírita, né? Se bem que nossas portas, falo em nome de todos que estão aqui presentes, e mesmo da direção da web rádio, olha, as portas estão abertas como coração de mãe. Pessoas de qualquer credo. Nós falamos sobre as leis divinas, leis do Pai, leis de Deus, os ensinamentos de Jesus e a codificação da doutrina. A única observação que nós fazemos é que nós só temos um pouco de conhecimento sobre a doutrina espírita. Não temos conhecimento, competência para falarmos de outra. Mas, com certeza, quem se interessar de ouvir, é uma doutrina que fala de Deus, de Jesus, da lei maior, do amor, da caridade. É isso, né? Que cobra de nós um esforço de melhorarmos para tentarmos contribuir numa contribuição para um mundo melhor. É somente esse nosso lema, é isso que nós queremos. E por acreditarmos tanto, nós estamos aqui, primeiro, para o nosso aprimoramento, e segundo, nesse trabalho de formiguinha, nem que for um grãozinho de areia, para tentarmos, né, nessa construção de um mundo mais fraterno, mais igualitário. É somente isso que nós queremos. Aqui não somos perfeitos, né? Longe estamos disso, mas temos um esforço, né? Bom, nesse programa, nós sempre, conhecendo a doutrina espírita, nós sempre fazemos, primeiro, uma ambientação, uma harmonização. Nós corremos para lá, corremos para cá, temos coisas de ordem material para dar conta. Então, para nos aquietarmos um pouco, né, para melhor ouvirmos o que a espiritualidade de luz tem para nos transmitir. E hoje eu escolhi esse livro, Ceifa de Luz. Ceifa de Luz é do espírito de Emmanuel, o mentor e espiritual do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, né? É uma psicografia dele. E abrindo, logo aqui no comecinho, Emmanuel, ele traz uma prece que ele chama Prece por Luz. Então, vamos tentar ver o que, mais uma vez, Emmanuel traz de bom para nós, né? Então, vou ler aqui. Prece por Luz. Senhor, no limiar deste livro, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos
em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão, mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. E Emmanuel continua: alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criatura que nos confiastes ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Aí Emmanuel diz: assim seja. Uma oração linda dessa tinha que vir de um espírito que já avançou bem mais do que nós, né? Na realidade, foi uma ambientação. Esse livro é muito bonito. Foi uma oração, né, em que acaba só pedindo força para avançarmos, para evoluirmos, clareza,
força, né? Fala dos amigos, fala dos familiares. Então, é uma oração muito bela, né? Bom, de qualquer forma, essa foi a oração de Emmanuel. E juntos, aqui nós já temos Isabel, que já chegou, Valéria, que já está aqui, Marcinha, que já veio, né? Vamos juntos, então, fazer nossa oração. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça, Senhor de nossas vidas, Jesus, caminho, verdade e vida, Mestre dos mestres, Médium supremo, toda a espiritualidade de luz, espiritualidade amiga, que dirige, que orienta todos os trabalhos da web rádio, nossos mentores e guias espirituais. Gratidão por estarmos iniciando essa semana aqui, reservando um pouco do nosso tempo para nos dedicarmos ao estudo do que alimenta, do que fortalece a nossa essência, o nosso espírito. Pedimos, fiquem conosco, nos orientem, e que cada um vá conseguindo sentir, por intuição, por inspiração, né, o que é reservado para cada um, prestar mais atenção, se dedicar mais, para que também possamos festejar os passinhos pequenos que já conseguimos dar. E assim pedimos que no final desse estudo possamos estar um pouquinho melhores, que possamos ser mais fraternos, mais amigos, que possamos, como disse Emmanuel, aprendermos a nos respeitarmos com a individualidade, a subjetividade de cada um de nós. Gratidão e graças a Deus para começarmos. E aí, nós sempre lemos um pedacinho do Evangelho. Deixa eu mostrar aqui, isso é importante, né? É importante, principalmente para quem não é da doutrina, que vai assistir depois, porque esse programa fica gravado, né? Bárbara também já chegou, né? Então, como nós começamos a estudar hoje de tarde, quais são as obras do Pentateuco, né? Essa obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a terceira obra escrita do Pentateuco. Como nós vimos, quem estava estudando hoje de tarde, temos o livro dos Espíritos, temos o livro dos Médiuns, né? A Sandrinha, que apresentou o livro dos Espíritos, não está aqui, mas o Antônio, que apresentou o livro dos Médiuns, esse guia dos médiuns está aqui, né? Foi uma bela tarde de estudo também. Então, nós vamos ler um trecho. E o trecho que nós vamos ler é do capítulo 1. Nós estamos seguindo esse capítulo, porque ele tem uma ligação, né, direta com o ESD. Então, no capítulo 1 tem como título Não Vim Destruir a Lei. Nós já falamos sobre a lei de Moisés, já falamos sobre a lei do Cristo,
e começamos, na segunda-feira passada, a ler a parte do Espiritismo. Lemos o item 5, que diz: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Esse foi o item 5, né? Olha, repetindo, ciência que vem revelar aos homens por meio de provas incontestáveis. E hoje nós vamos ler, então, o item 6. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés, que nós já lemos. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. E diz assim: ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual. E o que encontramos após a nossa passagem pela Terra. Eu vou ler o 7 também. Do mesmo modo que Jesus disse: não vim destruir a lei, vim cumpri-la, o Espiritismo também diz: não vim destruir a lei cristã, vim executá-la. O Espiritismo não ensina nada, absolutamente nada, que esteja em desacordo com o que o Cristo ensinou. Ele procura explicar de uma maneira fácil para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica, tendo a supervisão do Cristo. Foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Graças a Deus por isso, né? Então, nós temos aqui, né, a lei de Moisés, a lei de Jesus
e temos a doutrina espírita ou o espiritismo, que segue rigorosamente as leis divinas, né? E mais, a doutrina, ela não é concebida pela mente, pelo pensamento, pela questão da intelectualidade de um homem. Não. Quem trouxe as informações foi um conjunto de espíritos previamente selecionados para isso, espíritos de luz. Esse planejamento precedeu a codificação da doutrina e Allan Kardec, que depois nós vamos dar aqui no ES, daqui a pouquinho, falta pouco para chegarmos lá, ele veio com a grande missão de codificar. Mas aqui tem um ponto que é importante dizer. Todo esse trabalho sob a supervisão do Cristo. Né? Então, que para nós chamamos do Espírito de verdade, Jesus. Né? É o planejador, é o orientador, é o revisor, com todo o amor que ele tem por nós. Né? Bom, então, com isso, nós lemos o Evangelho, aí passaremos, então, para o nosso estudo. Né? Nós estamos, para quem não está sabendo bem aí a posição, nós estamos no módulo 2. O módulo 2 trata da codificação espírita. Já passamos pelo roteiro 1, que apresenta o contexto histórico do século XIX na Europa. Hoje, no nosso estudo, Claudinha chegou agora também, né? Hoje, no nosso estudo da parte da tarde, nós estávamos dizendo, essa obra daqui, ela faz uma delimitação, um recorte, ela pega bem mais esse tomo 1, né? E do ESD, porque tem um outro estudo que é o EAD, o estudo avançado. Esse não, esse vai pegar lá na Gênese, lá na história, no início. Né? Mas aqui, nesse estudo, tem uma delimitação. Pega um pouquinho do século XVIII e aí vem para o século XIX, que é quando se dá a codificação da doutrina. Isso não quer dizer que nós não temos que estudar o que passou. Ontem mesmo nós tivemos aqui na Web Rádio um programa que resgatou dados, informações, conhecimentos lá de trás. Hoje, no Evangelho, nós lemos. Cita a primeira revelação de Moisés, a segunda de Jesus, aí cai no século XIX com o Espiritismo. Né? Então, esse módulo 2, o roteiro 1, né? Então, o módulo 2, ele trata como se deu a codificação da doutrina espírita. Como isso aconteceu, né? Quem fez, de que forma, qual a metodologia utilizada. Então, este é o objetivo desse módulo 2. No roteiro 1, que nós já estudamos, nós vimos o quê? Nós vimos uma
contextualização, a história da Revolução Francesa, a história da Revolução Industrial que nós estudamos, né? As manifestações artísticas, filosóficas, políticas que prepararam todo o ambiente, então, para a codificação da doutrina. Na semana passada, nós chegamos a iniciar o estudo do roteiro 2. Antes da codificação, de iniciar o trabalho da codificação, alguns fenômenos físicos, fenômenos mediúnicos aconteceram de forma a despertar, né, as pessoas daquela época que existia vida após a morte e que os espíritos se comunicavam conosco. Mas precisava de algo mais físico, mais palpável, para chamar atenção, para que as pessoas parassem e analisassem. Então, nós começamos esse roteiro 2, ele tem como título, né, Fenômenos Mediúnicos que antecederam a codificação da doutrina, né? Então, vocês devem estar lembrando que na semana passada nós falamos sobre, primeiro, nesse subsídio 4.1, sobre os fenômenos de Hydesville, que era no Nordeste dos Estados Unidos. Nós falamos sobre as irmãs Fox. Seguimos o que estava aqui no tomo 1, né? No nosso livro de estudo, na nossa apostila. E eu disse que depois queria voltar fazendo algum complemento sobre a irmã Fox. Aí eu pedi para o Antônio que nós postamos num grupo de WhatsApp do nosso estudo presencial do ESG, um filme que Daniela, que não está aqui, a Kátia, que está sempre conosco, o Antônio, né? Eles conseguiram achar no YouTube um filme que eu pedi para o Antônio colocar aqui o link, né? O nome do filme é De Kardec aos Dias de Hoje, né? Antônio, então, se você puder fazer o favor de colocar o link, que é para quem quiser assistir, vale a pena. Eu acho que dá uma noção, até um complemento ao que está aqui na página 50 do livro. E eu peguei alguns dados desse vídeo, desse filme, para passar para vocês, né? Então, nós vimos que tinham as 3 irmãs, né, que se juntaram, foram lá para uma casa, que ouviam barulho, né, até que ela resolve, ela chamava de seu pé rachado, né? E ela pedia para que ele comprovasse quem ele era, só para lembrar: senhor pé rachado, faça o que eu faço, batendo palmas. E quem ela chamava de pé rachado batia
ouviram pancadas em número igual a das palmas. Então, elas começaram a achar as 3 irmãs, Meg, Kate e a mais velha, a Lia. Bom, aí tem um detalhe que é importante nós estudarmos, que é a questão da vaidade, de cobrar pelo exercício da mediunidade, né? Então, o que nós temos aqui? Essas 3 irmãs, elas fizeram apresentações, obtiveram fama, ganharam muito dinheiro, né? Daquela casa humilde lá do Nordeste dos Estados Unidos, foram fazer apresentações em Nova York e tal, né? Mas elas perderam o rumo da história, né? Elas perderam o rumo da história quando entra a questão da vaidade, do dinheiro, né? Aí as coisas começam a entrar em desalinho com o objetivo da espiritualidade, né? Então, elas brigaram entre elas, né? E a Meg, né? Ela, aborrecida com a irmã mais velha, com a Lia, o que ela faz? Ela denuncia, ela coloca que tudo que estava sendo colocado era uma grande fraude. Aí o que acontece? Quando ela se... Isso tudo mostra no vídeo. Quando ela se dá conta, ela desejou voltar atrás. Ela queria consertar, corrigir o que ela já tinha dito. Aí imagina se é hoje, com redes sociais, se ela coloca isso nas redes sociais e depois resolve reverter, né? Bom, mas, de qualquer maneira, o filme termina dizendo assim: mas o fenômeno prosseguiu, arrastando pessoas, né? Várias pessoas insistiram em pesquisar a questão da vida após a morte. A centelha já estava acesa e aí não tinha mais como recuar. A fama delas se perdeu, né? Eles colocam até no vídeo como se fosse uma montanha-russa, né? Elas subiram e o desentendimento, a ganância por causa de dinheiro, elas descem montanha russa abaixo, né? E aí se perdem. Bom, então esse era um complemento. Sim, isso aconteceu lá, mas o registro que algo diferente estava acontecendo e que mostrava a existência da vida após a morte já estava posta, estava colocada, né? Na sequência, na semana passada, nós começamos a falar sobre as mesas girantes. Aí não era só conversa mais lá, né, como ela chamava, de seu pé rachado. Pé rachado. Pé rachado queria dizer diabo, um negócio desse tipo, porque a Meg desafiava. E nós fomos lendo. E
paramos na página 52. Então, falta uma conclusão para nós, né? Bom, vale enfatizar que, a propósito dessas manifestações novas na América, porque aí as mesas girantes, né? Quer dizer, as irmãs Fox estão lá na América, elas estão na América, nos Estados Unidos, né? Começa a questão das mesas girantes, mas isso vai se espalhar, isso vai para a Europa, né? Bom, aí tem aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, vale enfatizar que, a propósito dessas manifestações na América, muitos intelectuais aproximaram-se de novas ideias, com o objetivo de esclarecer quanto à ilusão que estavam imersas, né? Então diz, mas em vez disso, eles, os sábios, recuando honestamente, eles queriam mostrar que era uma ilusão, mas em vez disso, eles, os sábios, recuando honestamente em seus propósitos, declararam a veracidade dos fatos. Eles observaram e até irem partindo, tem algo inteligente aqui. Mesa se mexendo, cesto escrevendo, pancadas, né? Merecia uma pesquisa, né? Bom, então diz, declararam a veracidade dos fatos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações mediúnicas portadoras de mensagens vindas do mundo espiritual. Não era ninguém encarnado que estava trazendo essas mensagens. Isso aqui é importante ler. A notícia dos fenômenos misteriosos que se produziam na América suscitou na França, aonde está Allan Kardec, viva curiosidade. E, em pouco tempo, a experiência das mesas girantes atingiu grau extraordinário. Percebam que até aqui não estamos falando de Kardec. Nos salões, a moda era interrogá-los sobre as mais fúteis questões. Era um passatempo de nova espécie e que fez furor. Não era perguntar coisas sérias, né? Em 1853, século XIX, a Europa inteira tinha as atenções gerais convergidas para o fenômeno das chamadas mesas girantes, alguns chamavam de mesas dançantes, considerando o maior acontecimento do século por um reverendo, um padre Ventura, então o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católica. Então, a curiosidade, tudo convergindo para estudar esse fenômeno. A imprensa informava e tecia largos comentários acerca das estranhas manifestações e, a não ser um físico químico,
conde de Gasparim, o marquês de Mirville, o abade Môngano, tem aqui uma série de nomes, e alguns outros eminentes homens da ciência, bem poucos se importavam em descobrir-lhe as causas, em explicá-las. A maioria dos acadêmicos olhando os fenômenos com superioridade e desdém. Então, Igreja Católica, a imprensa divulgando e os acadêmicos olhando tipo com desdém, né? Voltando aos dias da tumultuosa França dos meados de 53, vemos que grupos e mais grupos de experimentadores curiosos se haviam organizado num fechar de olhos. A maravilhosa loucura do século XIX já se havia infiltrado no cérebro da humanidade. Não teria mais como voltar atrás. É incrível a gente dar uma parada e olha só, né, o planejamento da espiritualidade. Será que por outro caminho, por um caminho de uma coisa mais intelectual, mais pensada, será que ia atingir a todos? E Paris inteira assistia, atônita, estarrecida a esse turbilhão de fenômenos imprevistos que, para a maioria, só alucinadas imaginações poderiam criar, mas que a realidade impunha aos mais céticos e frívolos. A imprensa francesa, diante da grandiosidade dessa demonstração dos novos fatos, manifestações de espíritos que saltavam aos olhos de todos, franqueou mais amplamente suas colunas ao noticiário a respeito. Dessa forma, ateando mais fogo nos debates e controvérsias que então se levantaram entre os observadores menos superficiais. Até aqui era como foi dito lá em cima. Era um furor, eram perguntas sem nexo, ocupando o tempo da espiritualidade, com perguntas fúteis, né? Uns olhando com desdém. Mas as mesas continuaram. Veio o Santo Ofício, 4 de agosto de 1856. Condenou os fenômenos em voga, dizerem serem consequência de hipnotismo e magnetismo, já que pouca gente acreditava em perícias do diabo, e taxava de hereges as pessoas por intermédio das quais elas eram produzidas. Aí entra a igreja em ação, né? Bom, aí termina esse roteiro dizendo assim: estava assim cumprido o papel dos fenômenos dessa fase inicial. Invasão organizada, segundo um escritor
inglês, programada pelos espíritos superiores, com vistas à chegada de uma nova era de progresso para os homens. Então, veja, vem as irmãs voltando a ler o nome desse roteiro, o 2. Fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. A história das irmãs Fox, né, que nós já vimos, né, e agora das mesas girantes já chegando lá na França. Agora, percebam a pedagogia do Ege. Ele vem, narra, coloca toda a euforia, né? Coloca toda essa história e termina da seguinte forma: estava, assim, cumprido o papel dos fenômenos dessa fase inicial, que ele chamou de invasão organizada, programada pelo espírito. Sabe o que isso me parece? Sabe final de capítulo de novela, que fica um suspense? Como parou? O título não é Fenômenos Mediúnicos que Antecederam? Então, por quê que estava concluída essa etapa? Ainda não falou de codificação da doutrina. Então, nós vamos ver o seguinte, que o próximo roteiro, o roteiro 3, desse modo, que fala da codificação. Repetindo, o roteiro 1 trouxe o contexto histórico do século. Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Filosófica, Artística, enfim, deu esse panorama para a gente. O 2 fala desses fenômenos mediúnicos. E o roteiro 3, ele vem falando, tem como título Allan Kardec. Aí chega Allan Kardec. Aí nós começamos a entrar na codificação, até que não falamos da codificação, que tem como título Allan Kardec, o professor e o codificador, né? E aqui nós vamos ver o que eles vão fazer nesse roteiro, né? Aí tem o objetivo específico: refletir sobre o papel de Allan Kardec como educador e como codificador do espiritismo. Né? Para mim, é tipo final de capítulo de novela, que fica o suspense. Assista ao próximo capítulo. Né? E o próximo capítulo, a interrogação que se coloca, como Kardec, no meio daquela confusão, né, de tratar de maneira frívola todos aqueles acontecimentos, né, de dizer que aquilo era coisa do demônio, da academia, da mínima importância, para aprofundar esse estudo, como Kardec ele irá entrar e conseguir, a partir daí, aproveitando esse contexto, esses fenômenos, partir para a codificação. É esse link que é importante e bonito, esse trabalho pedagógico
da febre, ela vem num crescente. Então, para a gente, porque tempo vale ouro, não para entrar nos subsídios, nós não teríamos tempo, né? Aqui vai começar a dizer aonde Kardec nasceu, né? Qual o nome que ele tinha, como ele se tornou conhecido no mundo acadêmico, enfim. Todos os subsídios, nós vamos começar a estudar Kardec. Quem era ele, onde ele nasceu, o que ele estudou, né? Quais as obras didáticas que ele tinha. Claro que a espiritualidade de luz não escolheu o Kardec assim, aleatoriamente, não. Tudo muito bem planejado. E isso nós vamos ver na sequência do livro do Ege, né? Então, vai mostrando qual foi a formação dele. E eu tenho dito muito sobre uma parte que tem ainda neste roteiro 3. Eu sempre cito a Bárbara, está aqui. Foi ela que apresentou o estudo sobre a missão, que é o subsídio 4.3, né, do Kardec, que fala sobre a questão da missão dele. Não, é o 4.3.3, a questão de notícias e desempenho da missão, né? Foi um estudo que a missão quem apresentou foi a Adriana, e notícias e desempenho da missão, a Bárbara, que, para mim, eu digo todo dia, é uma parte que faz eu refletir. Porque ele, como ele recebe esta missão. Gente, esse roteiro, para nós, ele é de extrema importância. Kardec, o codificador, embora as mensagens, como nós vamos ver, vinham de vários espíritos espalhados, espíritos superiores, é claro, né? O papel do Kardec, né, é assim, da gente ter um respeito muito grande. Como nós vamos ver, ele, inclusive, comprometeu a saúde dele para se dedicar a essa obra. Então, nós vamos ver que, na realidade, tinham os espíritos, mas tinha Kardec dirigindo as perguntas, consolidando, organizando, ordenando, dando coesão para nosso entendimento, né? E o mais importante, de quem que Kardec recebia as orientações? Ele recebia do Espírito de verdade. E quem é o Espírito de verdade? Jesus. Então, né? E isso não foi Kardec que falou. O Novo Evangelho tem essa citação do Mestre Jesus, dizendo que nós teríamos o Consolador prometido, né? Bom, gente, então é isso. Não sei
qual a impressão de cada um de vocês, mas, para mim, o estudo do ESG, ele vai fazendo eu ser muito agradecida e me emocionar por Deus ter me abençoado de colocar a doutrina espírita na minha vida. Não é uma coisa que eu não consiga compreender, não tudo tem explicação. Tudo é fundamentado cientificamente, filosoficamente e por meio da religião. Né? Então, é isso. Né? Então, eu acho que deve ter ficado um pouco claro. Antônio tinha dito que ia tentar colocar aqui o link do vídeo, mas não se importem, não. Se não colocar hoje, no próxima segunda, eu arranjo um jeito da gente colocar aqui. Se bem que todo mundo que está aqui, eu consigo mandar para todo mundo, porque eu conheço todo mundo que está aqui. Mas, os que não estão, que aí não, quem vai ver depois. Gente, vamos fazer uma prece, uma breve prece, juntos. Juntando nossos pensamentos, nossos sentimentos. Pai amado, gratidão por teu carinho, teu zelo, desde sempre. Desde a criação do primeiro espírito. Carinho, zelo por todos os seus filhos. Aceite nossa gratidão e pedimos o que temos certeza do seu reconhecimento, da sua satisfação pelo nosso esforço. Sabemos que somos pequeninos, que temos muito que estudar, muito que aprender, mas estamos tentando nos esforçar para isso. Para cada dia, nem que for um passinho de cada vez, merecermos estar mais próximo de ti, Pai. Do Mestre Jesus, de toda essa espiritualidade de luz. Fique conosco, abençoe nossa noite, final de nossas atividades, e que na próxima semana estejamos aqui juntos novamente, devagarzinho, vamos chegando lá. Graças a Deus. Gente, gratidão, obrigada pelo carinho, pela atenção, né? E é bom estar com vocês, estudando aqui, tá? Fiquem com Deus e beijos. Então, a Joselma tão longe, que saudade. Ela está longe, Vaninha, querida aqui, todo mundo. Gente, então eu vou encerrar a transmissão, tá? Beijo no coração. Tchau. Segunda-feira, na próxima, será ainda melhor do que hoje. Beijos, fiquem bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.